O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sempre surpreendentes as palavras de nosso Senhor. Cada domingo é uma grande novidade para a nossa vida. O que escutamos no Evangelho e o que o Espírito Santo nos explica logo em seguida. Não fora o Senhor, na sua imensa bondade, jamais compreenderíamos uma faísca do seu pensar e do seu falar. Glórias e louvores sejam dados a Deus pela sua condescendência, pela benignidade que Ele teve ao utilizar a linguagem humana para falar de si. E mais ainda, não só no Antigo Testamento, mas no Novo, enviou o seu Filho para assumir a natureza humana, utilizar-se dos instrumentos tão pobres, tão frágeis, que são os instrumentos humanos, para nos dar a conhecer essa riqueza que espanta o autor da primeira leitura de hoje, que só pergunta e cujas respostas só podem ser dadas por Jesus e na pessoa de Jesus. Qual o homem que pode conhecer os desígnios de Deus, ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Deus, na sua bondade, falou-nos numa linguagem, mas tão simples, utilizando comparações tão acessíveis até as crianças. E isso torna, paradoxalmente torna, a mensagem de Deus mais misteriosa ainda. Não há homem culto na face da terra
não há intelectual, não há autodidata que se dispõe a debruçar-se sobre os evangelhos, a refletir as palavras de nosso Senhor, que não tire outra conclusão senão esta: é simples demais, é fácil demais, isso é muito pouco para a minha cultura, deixemos isso para lá. É óbvio que se um intelectual teme a Deus e tem fé, a reação não é esta. Mas entregue, faça uma experiência, peça para um culto ateu agnóstico, pagão, sei lá, alguém que nega a existência de Deus, dê o seu parecer sobre essas palavras, sobre essas comparações. Acostumado com uma linguagem rebuscadíssima, com investigações científicas ao extremo, com notas de rodapé, com rigor científico, com sistemática, introdução, corpo, conclusão, tudo aquilo que nós aprendemos na universidade, e a conclusão será surpreendente. Isso é demais para a minha cabeça. Eu me recuso a acreditar que durante 2000 anos tantas pessoas acreditaram nisso, porque é de uma simplicidade quase pueril, na ótica dele, evidentemente. Mas aí está o paradoxo dos evangelhos. Deus escolheu não a linguagem rasteira, escolheu precisamente uma linguagem confusa. Ele mesmo disse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11: dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do vosso agrado. E aqui Jesus utiliza de novo uma linguagem eufemística. Sábios e entendidos, ele não se refere aos cultos, aos estudiosos. Não, Jesus não desmerece a ciência. Sábios e entendidos, essa expressão deve ser compreendida à luz da 1 Coríntios, capítulo 1. Aquilo que o mundo considera como louco, como estúpido, Deus escolheu para confundir os sábios, os entendidos. É a sabedoria humana, a sabedoria arrogante e presunçosa que tenta conceber e circunscrever o mistério de Deus dentro das suas categorias. Eu vou lhes dizer um único motivo pelo qual eu jamais acreditaria na doutrina de A ou B ou C ou D na história da humanidade, e aqui não vou citar o nome de nenhum deles. Sabe por quê? Porque é contra a sã razão que uma criatura como eu, criatura frágil, limitada, cheia de interrogações como eu, possa responder às indagações mais profundas do ser humano. Isso não é competência de uma criatura, mas do Criador. E o Criador, ao se revelar, ao falar conosco, usa essa linguagem que espanta o autor do livro da sabedoria. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há no céu? A filosofia tem um papel importantíssimo na história, na antropologia, qualquer tipo de reflexão. Mas ela vai sempre esbarrar numa questão bem pragmática. É uma criatura. Ela pode tergiversar, ela pode questionar. E aqui temos que ter o devido respeito a Sócrates, a Platão, a Dostoiévski, a Feuerbach e a qualquer outro filósofo ou pensador da face da Terra. Mas a história da filosofia ajuda a entender os pontos falhos de cada teorema, de cada pensamento. E a filosofia evolui exatamente assim. O filósofo tal, que nasceu 30, 40 anos depois, se debruça sobre aquele que escreveu 40 anos atrás alguma coisa, e vem críticas tremendas, descobre-se um ponto falho, e lógico, a filosofia vai evoluindo, mas ela também é limitada, porque é obra da reflexão do homem. Quem, portanto, investigará o que há nos céus. O homem pode propor, o homem pode apresentar para os demais
uma reflexão sistemática, até bonita, dos grandes mistérios da vida, mas sempre encontraremos na sua reflexão um limite. Primeiro, um limite temporal: envelheceu e morreu, não respondeu à questão central que o tirou desta vida, a morte. E segundo, não me respondeu à questão que tanto me angustia: eu quero viver e viver sempre. E ele não foi capaz de me dar a vida eterna, que é um desejo, que é um anelo da minha vida. Quem? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhes desse sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Agora, a pergunta aqui já contém de certa forma a resposta. Nenhum homem pode dizer algo de justo, de correto, de preciso acerca de Deus, a não ser que Deus tenha dado a graça para ele. Por isso, na história da humanidade, se alguém disse alguma verdade acerca de Deus, foi por graça do Espírito Santo. Do alto lhe enviasses teu Santo Espírito. Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que lhe agrada, e pela sabedoria foram salvos. Assim, a revelação do Antigo Testamento já vislumbra, já abre uma porta para a resposta que só vai ser dada. Estamos aqui no século 2 ou 3 antes de Cristo, 300 anos depois. Essa sabedoria do alto, já presente na história da humanidade, em vários tempos e locais, de muitas formas, mas de forma mais precisa no Antigo Testamento para o povo hebreu, escolhido por Deus para preparar-se para ser a nação dentro da qual viria o Messias. A sabedoria se torna mais explícita e vai revelando paulatinamente durante 1800 anos até nosso Senhor Jesus Cristo a vontade do Deus abscôndito, do Deus escondido, do único Deus criador do céu e da terra. O Salmo 89, que é resposta à primeira leitura, por isso todo salmo na missa tem uma relação muito direta com a primeira leitura, por isso se chama responsorial, é uma resposta ao tema da primeira leitura. Coloca de novo uma questão dramática: o homem é um ser mortal. 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Deus está acima do tempo, mesmo sendo o Senhor do tempo. Reparem, porém, o que diz logo em seguida este salmo: o homem é algo efêmero, passageiro, passa como o sono da manhã, é igual à erva verde pelos campos, que de manhã floresce vicejando, mas à tarde é cortada e logo seca. A constatação das grandes limitações da humanidade não é privilégio do cristianismo. Qualquer ser humano pode fazer uma reflexão sobre a caducidade da vida, a fragilidade do ser humano, a contingência, a frugalidade, a efemeridade da nossa passagem aqui na terra. Qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, o salmista dá um passo além e ele faz um pedido que contém uma categoria já citada na primeira leitura de hoje: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. A sabedoria aqui não deve ser entendida como ciência, como capacidade de aprender cientificamente um objeto, de esgotar exaustivamente uma realidade, com método ou sem método. Não. Sabedoria aqui é dom do Espírito Santo, que possibilita a degustação dos mistérios de Deus quando são revelados. Não por acaso a palavra sabedoria vem de sabor, sapores, em latim, que significa saborear. Sabor. O sábio não é necessariamente aquele que conhece, mas aquele que conhece e degusta e prova. Há uma ciência recente chamada endologia, que é o estudo da degustação dos vinhos. Uma coisa bem específica, bem precisa. Há determinadas pessoas que refinam e levam até ao extremo, têm um sentido muito agudo de cheirar e sentir e dizer que este vinho
teve a safra do ano tal, foi produzido até em lugar tal, etc. Provam e dizem com uma precisão a origem do vinho, o sabor, se é isso, se é aquilo outro. Pois bem, o sábio é aquele que, diante do mistério de Deus, prova, degusta. Eu dou um exemplo. O sábio que participa da Santa Missa é aquele que compreende o sentido da Santa Missa, participa dignamente da Santa Missa, prova, experimenta, vivencia cada instante da Santa Missa, e aquilo, mal comparando, que a satisfação que uma comida bem preparada, bem degustada, bem ingerida possibilita no corpo depois que o almoço acaba, uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar. Comi muito bem. E aí a endorfina, todos vocês sabem que é aquela substância produzida pelo organismo que possibilita aquela sensação de bem-estar, de prazer. Ela não é produzida somente no ato sexual, mas em qualquer ocasião em que experimentamos o prazer. Pois bem, transponham isso para o âmbito espiritual. E aí, quando experimentamos o mistério de Deus, seja ele pessoalmente, imediatamente, na oração diante do Santíssimo, na leitura da missa, na caridade, no diálogo com o irmão, no qual também Jesus está presente, no cumprimento de sua santa vontade, quando sentimos este prazer, podemos dizer: eu experimentei o dom da sabedoria. Portanto, sabedoria não é necessariamente intelecto, não é necessariamente conhecimento. Supondo isso, mas é, antes de tudo, saborear Deus em pessoa e Deus na revelação dos seus santos mistérios, que são abundantes ao longo da nossa vida. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Tende piedade e compaixão de nós e vossos servos. E a prova de que a sabedoria tem relação com o sentimento de saciedade, gravem os olhos no último parágrafo do Salmo, logo depois da primeira leitura. Reparem como começa o último parágrafo do Salmo: saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia. Sabedoria tem relação com saciedade, saciedade tem relação com prazer. Por isso, quando o organismo diz basta, eu estou saciado, é preciso respeitar o organismo e esperar que ele digira. Aí começa o processo de digestão, e a fome só vem quando a digestão acaba. Enquanto ela não acaba, você não pode dizer a saciedade acabou. A saciedade termina na hora em que a fome passa e foi dirimida, acabou, mas ainda vem o processo da digestão. Estamos aqui digerindo, estamos aqui nos saciando dessa riqueza que é Deus mesmo. Estamos aqui recebendo aquilo que o salmista pediu: dai-nos a graça de contar os dias para experimentar a sabedoria do coração. Contar não é numericamente, é poder dizer cada instante da minha vida, mas ele foi vivido tão intensamente que parece uma eternidade. Eis aqui mais ou menos o que é uma fagulha da eternidade. Na eternidade não existe antes, nem durante, nem depois. Existe a plenitude da presença. Então, Dom José, eu não consigo conceber como vai ser a eternidade se não tem antes e não tem o depois. Lógico, porque nós somos categorias temporais. Agora, dá para a gente experimentar o que é a eternidade aqui na Terra. Imaginem agora um momento de rara beleza, grandeza, doçura, ternura, amor, ali onde experimentamos Deus aqui na Terra, mesmo que durante 2 ou 3 minutos. Foi tão intenso, marcou tão profundamente, que aquilo dali continuamente recorre à nossa mente. E quando vem à nossa mente a vontade que dá é de chorar, é de pedir que aquilo aconteça novamente. Se trata de pessoas que ainda estão vivas, é o desejo de estar com elas, de experimentar aquilo novamente, de reviver, de presentificar, de perpetuar aquele tempo, aquele momento raríssimo, que pareceu mais uma eternidade. Por isso se cria aquela mentalidade de que o que é bom acaba logo.
aquilo que é bom no instante passa, porque essa nostalgia de eternidade é tão intenso, é tão bonito, é tão profundo, que o tempo parece não existir. Pareceu uma eternidade, aquele pouco tempo que Deus nos possibilitou, com A, também com seu poder, ou sozinho, enfim, aquela ocasião de eternidade aqui na terra. Sabem o que é isso? É uma fagulha de nosso Senhor a nos dizer a eternidade. Multiplique isso por N. Eleve isso a N potência. Isso vai ser mais ou menos o céu, e é muito mais do que aquilo que você imagina. Se isso marcou profundamente em você, se naquele dia, naquela ocasião, naqueles poucos instantes, você experimentou a minha presença na sua vida e na vida daquelas pessoas com quem você conviveu, mas o que aguarda você é algo tremendamente maior, mais profundo, mais belo, mais intenso. Viva nesta terra, procurando atualizar, procurando recordar, procurando de novo atualizar esses momentos de eternidade aqui na terra, e eles se traduzem com tantos nomes: bondade, generosidade, carinho, perdão, amor, compreensão, partilha, dentre outras categorias. Algumas delas, lembram no domingo passado, quando você foi convidado para uma festa, não ocupe o primeiro lugar, mas o último. Para que ocupando o primeiro lugar, o dono da festa tenha a faixa. Se daí der lugar para o outro, você vai ficar desmoralizado. O gosto da vida, a felicidade da vida, ninguém se arrepende por ocupar o último lugar. Entenda-se, já expliquei no domingo passado. Ocupar o último lugar significa: onde Deus lhe colocou, atue como servo de todos, a exemplo de Jesus. Faça da sua posição, do seu status, da responsabilidade que Deus lhe deu, dos dons materiais que Deus lhe concedeu, uma ocasião de servir os outros. Você foi convidado para a festa do céu, pois aqui na terra trata de ocupar o último lugar, seja servo. E a segunda parábola, todo mundo lembra: quando você der um almoço ou um jantar, não chame seus familiares, chame os cônjuges, etc. Uma parábola completa-se com a outra. Não é no sentido de regra, de etiqueta, nem de acontecimentos sociais, porque eu disse no domingo passado que pobre não precisa de almoço nem de festa, mas de uma promoção que possibilite que ele saia da sua condição de indigência e se autopromova e cresça na sua dignidade, tenha os seus direitos garantidos e possa viver com uma qualidade de vida que é própria dos filhos de Deus. Mas atue como servo, a primeira parábola, não esperando a recompensa aqui na terra, porque eles, estamos no livro da parábola, eles não podem agradecer à altura, são os coitados, os desvalidos. Aquilo que você fizer, faça como servo, a primeira parábola, e pensando apenas na recompensa do reino dos céus. Esse foi o tema do domingo passado. Pois bem, essa sabedoria que o salmista pede, e o autor da primeira leitura também, é importante para que nós compreendamos o Evangelho, que agora, espero, ainda que modestamente e cheio de limitações, eu consiga explicar. Reparem que no domingo passado, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, termina no versículo 24. O Evangelho desse domingo começa no versículo 25. Logo, estamos ainda na continuação do tema do domingo passado. E quem lembra onde Jesus estava no domingo passado? Estava na casa de um fariseu. O fariseu tinha convidado o nosso Senhor para participar do jantar. Então Jesus ainda está, digamos assim, continuando esse acontecimento. Ele sai da casa do fariseu e grandes multidões acompanham o nosso Senhor. Agora vem um ensinamento riquíssimo. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A frase choca. Mais ainda, se vocês lerem a tradução da Bíblia Ave Maria, por exemplo, ou da Bíblia de Jerusalém, o verbo em português é odiar. Se alguém vem a mim, mas não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser discípulo de Jesus. O verbo é odiar. Choca bastante. Todavia, é preciso situar o texto no contexto. Lembre-se de um ditado bem simples que é fulcral na interpretação da Bíblia.
Texto sem contexto é pretexto. Se você tirar o texto do contexto, até a Bíblia diz heresia. Até o diabo diz coisas maravilhosas. Texto sem contexto é pretexto. O verbo odiar, no contexto da língua da pátria de Jesus, há 2000 anos atrás, não tem um significado apenas pejorativo, como na língua portuguesa. O verbo odiar, na língua de Jesus, tinha 2 significados: o pejorativo da língua portuguesa e o significado de amar menos. Assim como criança e escravo na língua de Jesus é uma única palavra, isto é, a língua de Jesus não tinha uma diversificação, não tinha uma riqueza de vocábulos, por exemplo, como a língua portuguesa, que é dinâmica. A nossa língua tem muitas palavras para significarem muitas coisas, só que a língua dos orientais, vocês conversarem com um chinês, com um coreano, com qualquer asiático e perguntem para eles tal palavra tem que significado, vocês vão se surpreender, eles vão dizer que essa palavra, dependendo do contexto, dependendo da frase, dependendo do lugar da frase, ela pode ter muitos significados. Pois bem, o verbo odiar na língua de Jesus tem 2 significados: ódio mesmo, no sentido de desejar o mal, e no sentido também de amar menos. É nesse sentido que se deve entender o verbo desapegar-se do pai e da mãe. Repare que não é apenas o pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, mas até a própria vida. Ora, amar menos significa colocar Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como primazia absoluta na nossa vida. Por isso, a melhor forma de explicar o desapegar-se é o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Depois vem o amor ao próximo. É verdade que Jesus equiparou o mandamento do amor a Deus ao mandamento do amor ao próximo, mas Deus é Deus, a primazia dele é indiscutível. Se nós colocamos uma criatura no lugar de Deus, aí temos um desrespeito, uma desobediência, uma subversão de valores. Dou-vos um exemplo. Como é que aplicamos esse princípio de nosso Senhor Jesus Cristo numa situação bem concreta? Peguemos uma pessoa que deseja conseguir um emprego. Só que para conseguir esse emprego, não necessariamente o mérito dela vai dizer a palavra final. Há determinados empregos que, para serem conseguidos, é preciso mais do que você mostrar que é capaz de exercer. Aí às vezes entra, conversa com A, conversa com B, o jeito aqui, falar com uma pessoa influente e tal, etc. Só que nesse itinerário, o fulano decide sacrificar, assassinar a honestidade, a decência, o respeito ao outro, e parte para expedientes escusos, parte para a detração, para a calúnia, para a injúria, para a difamação, para a fofoca, para as cartas anônimas, etc. E aí ele vai e consegue emprego. Pois bem, já o outro, consciente de que esse caminho pode ser trilhado, teme a Deus e diz: eu prefiro não conseguir emprego a ter que usar esse expediente. Pois bem, esse primeiro caso colocou o emprego no lugar de Deus. O emprego se tornou bem absoluto. Eu quero a qualquer custo. Por isso ele sacrificou valores, princípios. Pois bem, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, mãe, filhos, filhas, irmãos e irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser possível. Não anteponha nada de ninguém a mim. Eu sou o Deus da sua vida. Já vos disse em outra série aqui que o que o demônio propõe é exatamente o oposto. Apegue-se. Apegue-se. Ele é um bem absoluto. Vale a pena. É por ele. Faça isso por ele. Tudo faça. Vale a pena. O fim justifica os meios. Tudo isso será teu, se prostrado e adorares. Quem foi que disse isso? O demônio, a nosso Senhor Jesus Cristo.
Depois, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. O desavisado, texto sem contexto é pretexto. O desavisado escuta uma coisa dessa, aí conclui, está vendo? Jesus Cristo é o mais sábio que existe na face da terra. Ou então o pior masoquista na face da terra, que pede para todo mundo carregar a cruz. Será que Deus quer sofrimento para a gente? A nossa vida já não é sofrida. Jesus ainda coloca uma cruz nos nossos ombros. Olhemos não para a nossa cruz, mas para a cruz de Jesus do Calvário, e a gente tem uma resposta bem clara. De novo a pergunta: o que é que agrada a Deus na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? É o sofrimento pelo sofrimento? Não. Obediente até a morte e morte de cruz. No Calvário nós temos dois elementos: o antecedente e o consequente. Antecedente, o que motiva, o que levou, o que conduziu o nosso Senhor até aquela situação dramática. E o consequente é o próprio sofrimento e a morte de nosso Senhor. O que agrada ao Pai, a cruz, não é a consequência, mas a causa. Foi por obediência a mim, foi por amor a mim, foi por fidelidade a mim. Pronto, matamos a charada. Agora podemos ler e compreender perfeitamente o que Jesus quer dizer: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz significa levar até as últimas consequências a obediência ao Pai. Portanto, exclua-se dessa interpretação qualquer tipo de cruz. A cruz do bandido que está na papuda, ele não se arrependeu do seu delito, sofrendo ele está. Mas não estamos tratando de cruz consequência de delito. A questão aqui não é a consequência, não é a materialidade do sofrimento. Sofrimento por sofrimento, bons e maus experimentam, meritórios e demeritórios experimentam. A questão está na causa, na motivação. Por isso Jesus diz: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não me imita, não me segue. Ou seja, eu não procurei a cruz, eu não quis morrer como se a morte fosse algo maravilhoso. Trata-se de um histórico de obediência, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, a cruz aqui não pode ser entendida no sentido humano, corriqueiro, coloquial. Mas a minha vida é muito corrida, eu trabalho, acordo cedo, tenho que ir para o correio, tenho que ir para a padaria, depois eu tenho que chegar na escola, volto para pegar as crianças. A minha vida é uma cruz pesada, é cheia de sofrimento. Não estamos tratando disso. Estamos tratando de uma cruz à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, na sua causa. O que levou Jesus a ser crucificado? Obediência ao Pai até a morte e morte de cruz. Portanto, se eu sofro por causa de Cristo, ou no sofrimento permaneço obediente a Cristo, eu estou carregando minha cruz e seguindo Cristo Jesus, nosso Senhor. Caso contrário, esse sofrimento precisa ser redimensionado. Isso para evitarmos o risco iminente de sermos desavisados e interpretar que basta sofrer para agradar a Deus. Não, não e não. Quando Jesus diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, já disse a explicação aqui em outra ocasião. Jesus explica essa afirmação quando ele, com a cruz às costas, se dirige às mulheres de Jerusalém nesses termos: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque se eles fizeram isso com lenho verde, o que não farão com lenho seco? Em outras palavras, Jesus não quer que choremos por causa dele, ou choremos de dó ou compaixão por causa dos outros, mas o choro que agrada a Deus, a tristeza que agrada a Deus, é a tristeza decorrente dos nossos pecados. Com efeito, e agora vem a beleza dessas duas parábolas que escondem também um mistério. Qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Que torre é essa? É a torre da nossa salvação. É um projeto que está na planta baixa do nosso coração, da nossa alma, que nós pretendemos edificar segundo os termos do Salmo 125. Se
Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Trata-se de um projeto de santidade na nossa existência. Projeto exigente, projeto radical, projeto que compromete nossa inteligência, nossa vontade, nossos sonhos, nossa privacidade, nossa vida pública, nossa família, nossos desejos, a maneira de nos comportarmos diante dos outros. Tudo na nossa vida deve ser em função dessa renúncia radical a tudo que possa comprometer a primazia, a soberania absoluta de Deus na nossa vida. Caso contrário, ele vai lançar o alicerce, não será capaz de acabar, e todos os que virem isso começaram a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. É o cristão que estabeleceu uma caminhada de santidade e no meio do caminho desanimou, faltou o material de construção e o edifício começou a ruir. A vida dele começou a desabar espiritualmente, porque antes ele não calculou: eu sou cristão. Isso é um compromisso para toda a vida. Isso não admite férias, não admite interstício, não admite folga. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares, diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E isso já nos introduz na segunda parábola de hoje. Qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? A primeira parábola é uma construção. A construção depende da engenhosidade do construtor e da perseverança dele. Aqui o acento é sobre o meu esforço com a graça de Deus. Já a segunda parábola não. Acrescenta aí um elemento novo, o adversário, que tem muitos aliados: o demônio e também nossas concupiscências, nossas inclinações ao pecado. Não obstante, se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Já imaginaram? No decorrer da nossa caminhada rumo à santidade, a gente começa a fazer concessões ao mundo, a fazer paz com o mundo, entendido? O mundo pecaminoso, o mundo entregue sob o poder do maligno. O cristão que está em paz com o diabo, o cristão que considera que a proposta do demônio não é nociva, não é prejudicial, não é letal, e chega até a abraçá-lo, a achar normal, a achar natural o pecado, fez as pazes com o adversário. Esse agora é um aliado daquele que deveria ser o seu inimigo. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Essa última frase precisa também de uma explicação. Se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Respondam sinceramente: o que é que nós temos em absoluto? O que é dessa vida que você possa dizer: isso é meu? Ou dito como o apóstolo Paulo: o que é que você tem que você não tenha recebido de Deus? Resposta: o pecado. Isso é a única coisa que é sua em absoluto, porque seu pai não é seu em absoluto. Foi emprestado por nosso Senhor, foi criado por Deus e vai ser tirado, vai ser conduzido para prestar contas a Deus. Quando nós dizemos meu pai, minha mãe, meu carro, minha casa, meu salário, etc., é em termos humanos, mas se nós compreendermos, tudo é graça, tudo é dado, tudo é presente. Na ótica de Deus, eu não tenho nada a não ser o pecado. Eis a única coisa da minha vida que eu posso dizer é minha, e Deus não tem nada a ver com isso. Pois bem, se eu não renuncio a tudo que eu tenho, adivinha então o que é que eu tenho que é meu? O pecado. É como se Jesus dissesse: cravem agora os olhos na última frase do Evangelho: se você não renunciar ao seu pecado, você não pode ser meu discípulo. Quando Jesus, no começo da palavra, coloca pai, mãe, etc, etc, ele se refere não tanto a ele,
é a razão da minha vida. Essa é a doida da vida que precisa redimensionar e jamais repetir essa insanidade. Isso se aplica à filha, pai, à bispa, seja quem for. Na verdade, são criaturas de Deus. Se eu digo meu, eu tenho que medir as palavras e compreender. É a linguagem humana. Na ótica de Deus, são criaturas que, mesmo sendo muito importantes, fundamentais, não são necessárias na ótica de Lucas, capítulo 10, 38 a 42. Marta, Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada. Isto sim é o necessário. Isto sim é aquilo que é meu em absoluto pela fé e pelo batismo. E, negativamente falando, a única coisa que eu tenho, um pecado, devo renunciar. E esse pecado pode até ser travestido numa relação desigual, numa relação cheia de disputas, uma relação inconsequente, desequilibrada, exagerada, mórbida até com qualquer criatura, quando ela passa a ocupar o lugar de Deus na minha vida. Se estáis em comunhão de fé comigo, termina São Paulo a segunda leitura de hoje dizendo: recebe Onésimo como se fosse a mim mesmo. O contexto dessa segunda leitura é muito sugestivo. Onésimo era escravo de Filémon, ou Filémon, e ele roubou o Filémon, seu patrão, e fugiu. E foi se esconder com São Paulo, lá em São Paulo, onde estava São Paulo preso. São Paulo fez uma catequese, batizou Onésimo, que era escravo, e resolveu devolver Onésimo ao seu patrão. Onésimo foi gerado na fé por Paulo. Paulo batizou Onésimo, mas batizou também Filémon. Paulo apela para a amizade que um tem com o outro, que ele receba o escravo como ser humano, como pessoa humana, como irmão na fé. Agora é uma outra direção, é uma outra realidade. Eu penso que essa segunda leitura foi colocada pela liturgia da igreja justamente para ser o contraponto com uma eventual distorcida interpretação de renúncia ao pai, à mãe, etc. A renúncia que o Senhor quer é nesse sentido. Coloque pai e mãe, irmão, seja o que for, no seu devido lugar, a sua própria vida também, porque a primazia é minha, a soberania na sua vida é minha, Jesus Cristo. E aí você, se eu deixar de ocupar esta posição, este rango, este status na sua existência, se você não renunciar a tudo que você tem, não pode ser meu discípulo. Como eu posso fazer isso, Senhor? Renunciar significa abdicar da posse, abdicar da titularidade, da autoria de uma determinada coisa, do domínio de uma determinada coisa. Se eu renuncio, eu deixo para alguém. E deixo para quem? Deixo para Jesus. Renuncia ao pecado? Renuncia. Renuncia às suas obras? Renuncia. Renuncia às suas seduções? Renuncia. E se você renuncia, você abraça Ele. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. Creio em Jesus Cristo? Creio. Creio no Espírito Santo? Creio. Eu penso que o esquema da renovação das promessas do batismo ajuda imensamente os nossos corações e nossa inteligência a compreender a riqueza do Evangelho que acabamos de explicar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.